Silvestre não é pet. Poucos relacionamentos são tão sinceros quanto estes. São o resultado de milhares de anos de dedicação e convivência. Cães e gatos hoje fazem parte da nossa família. Conservam muito pouco do lobo selvagem ou do grande predador felino. Tornaram-se completamente domesticados e dependentes do ser humano. Hoje, estima-se que no Brasil, pelo menos 1 em cada 4 lares tem um animal de companhia. Talvez tentando recuperar o elo perdido com a natureza, em busca de status, por curiosidade ou até ingenuidade, outros tipos de animais são cada vez mais comuns nos lares urbanos. Os silvestres. Segundo o dicionário, o adjetivo silvestre quer dizer selvagem, agreste, bravio. São considerados animais silvestres aqueles que pertencem às espécies nativas do Brasil, ou seja, aqueles que devem viver livres na natureza. Cães, gatos, cavalos, vacas, galinhas e outros animais que hoje dependem do homem para sua alimentação e abrigo são considerados domésticos. Animais exóticos são aqueles naturais de outros países, mas que foram aqui introduzidos. Hoje, os mais variados tipos de répteis, mamíferos e aves viraram animais de estimação. Mas o que as pessoas procuram nesses animais? Porque é um bicho fascinante, né? É um bicho que assim, desperta curiosidade. Não é um bicho comum, né? Que o pessoal está acostumado a ver, que nem cão e gato. Mas é um bicho fascinante. É mais o fato de ser um bicho diferente, que você não está acostumado a você querer descobrir sobre a vida do bicho, né? Sobre a espécie do bicho. Tem que pensar bem, procurar saber bastante sobre a parte de cuidados, principalmente a parte de tempo de vida do bicho, que, por exemplo, esse aqui em média, assim, média não, acho que vive até uns 35 anos. Então, por exemplo, hoje eu tô com 30, com 65 anos, capaz que o bicho ainda esteja comigo. Quando a gente pensa nesses animais, a gente está pensando na faixa de uns 50 anos até 60 anos. Então, são animais, quando a gente compra, muitas vezes que não vão ficar conosco até o fim da nossa vida. É um bicho que vai crescer, é um bicho que vai dar trabalho, tem que estar em cima. Não é um bicho que vai poder ficar solto dentro de casa, né? Não é igual um cachorro, que a criança vai poder ficar mexendo, pegando, apertando, correndo para lá e para cá. O cachorro é um bicho mais companheiro, né? O terrier, como vocês podem estar vendo, ele não é um bicho que ele gosta tanto de contato como um cachorro. Como é um bicho criado em cativeiro, ele nunca teve um contato com a natureza assim tão exposta, né? Mas por esse lado é um dos fatores que eu acho que não é legal ter. Acho que nos silvestres em geral, mas nos pistacídeos com certeza, eles escondem quando eles têm algum tipo de doença, quando eles estão um pouco ruinzinhos, eles não demonstram. Todos eles têm exames, todos eles são exames periódicos, não são exames baratos também. Pode ser que uma hora ele esteja de mau humor e a gente não vai conseguir identificar isso, e o bicho, como a gente, pode estar num dia que não está legal para ele pode atacar, né? Ele pode ter uma reação inesperada. Esses animais mantêm os seus comportamentos naturais para os quais eles evoluíram milhares de anos. Essas adaptações permitem ao animal sobreviver nas condições ecológicas do ambiente onde eles se inserem. Ao retirar esse animal desse ambiente, está-se a criar um grave problema de equilíbrio fisiológico, indução de stress, indução de má qualidade de vida, em resumo, indução de sofrimento no animal. Quando a gente pensa nos animais, no cão e no gato, né, dentro dos lares,
a gente tem que entender que esses animais já estão adaptados a essa vida. Esse ambiente já não é mais um ambiente estranho, a nossa casa não é estranha para os cães educados. Eles já conseguiram se adaptar, até porque eles são espécies muito próximas às nossas em determinadas características. E eles conseguiram fazer essa adaptação, os animais silvestres não. São realidades absolutamente diferentes, que jamais serão compatíveis e que não nos permitem, não nos propiciam pensar que a gente está transformando, por exemplo, uma ave num cachorro. O processo de domesticação é lento. Cães e gatos convivem com o homem há mais de 12 mil anos. Uma espécie domesticada terá muita dificuldade para voltar a sobreviver sozinha na natureza. Mas não é somente a sobrevivência que está em jogo. A convivência dos cães e gatos com os humanos, ela teve um custo muito alto para a saúde mental desses animais, se a gente pode usar esse termo. Ou seja, existem muitos animais hoje que sofrem doenças comportamentais semelhantes às doenças humanas e que isso é fruto de uma vida em cativeiro, porque a nossa vida é uma vida em cativeiro. A gente tem que ficar convencido de que com os animais silvestres isso será uma tragédia, porque isso fará com que esses animais simplesmente percam todo o seu enraizamento, percam todas as suas referências e se introduzam num meio absolutamente anômalo. Nós vamos criar anormalidades. Ele não tem condições de se adaptar nessa vida urbana, não tem condições de se adaptar na nossa casa, e por eles silenciarem, porque nós não conhecemos os seus sinais comunicativos, não quer dizer que eles não sofrem. A Associação Mata Ciliar, um centro de reabilitação de animais silvestres, abriga diversos animais que tiveram seu comportamento afetado pelo convívio com o homem. O bugio gardenal, retirado de seus semelhantes para ser um animal de estimação, é um deles. Ele veio filhote, era criado por uma família como se fosse um filho, é sempre a mesma história. Só que um dia essa família ia sair de férias e esse filho eles não tinham com quem deixar, não podia levar junto, e deram esse filho pra gente. Ele foi batizado de gardenal porque ele era um bugio completamente atípico. O pessoal falava, ai, que bugio louco. Mas esse animal sofreu muito, porque o dia inteiro ele chorava, berrava, gritava, porque ele queria ficar no colo, ele precisava de atenção, ele tinha que ser amamentado, e nós tínhamos os outros animais para cuidar. O gardenal, não se achando um bugio, se achando um ser humano, não aceitava nenhum bugio por perto. Felizmente, depois de muitos anos, Gardenal acabou aceitando uma fêmea e hoje tem um filhote. Mas ele e sua família estão condenados a passar o resto da vida em cativeiro. Esse é o gato morisco. Ele foi criado também como um animal pet por uma família e ele tem um comportamento muito alterado, muito estereotipado. Quando alguém se aproxima, a primeira coisa que acontece com esse animal é aquele andar em 8, repetitivo, que é indicativo de estresse. Ele não aceita outro animal da mesma espécie junto com ele. O animal silvestre mais popular no Brasil é o papagaio. Entre as aves, os psitacídeos são os mais inteligentes, que é arara, papagaios, maitacas e todos esses afins. Quando nós colocamos esses animais junto aos outros papagaios, num recinto bastante grande, porque afinal de contas são animais de hábitos grupais, eles começaram a se automutilar, eles perderam a identidade. Ele fala oi, ele começa a gritar, mas ele não está nada bem. Ele está com a pena arrepiada, ele está com problemas mesmo de saúde e principalmente muito triste. Se de repente nós decidimos, poxa, não vamos mais deixá-lo preso, vamos abrir a gaiola e soltá-lo, ele vai morrer. Óbvio, porque nem voar ele vai saber voar. Ele tem que passar por uma adaptação
que leva muito tempo, uma adaptação muito cara, uma adaptação que vai precisar de muito esforço de todos nós, para que um dia, quem sabe, ele possa ter uma qualidade de vida realmente boa. Muki tinha um dono que se cansou dele. Quando foi resgatado, tinha uma corda entranhada na carne, colocada quando ele ainda era bem pequeno, para que não fugisse. Foram necessárias 2 cirurgias para retirá-la de sua cintura. Mas sua história inspirou o projeto Muki, que cuida de muitos outros saguis, todos incapazes de retornar à natureza. Infelizmente, ter saguis como pet é até uma questão em algumas regiões cultural, né? E em outras como simplesmente um objeto de desejo. Então, cidades megalópolis como São Paulo, Rio de Janeiro, ter um sagui é ser diferente, né? As pessoas acham, eu dou amor, dou carinho, é tão pequenininho, ele depende de mim. E aí ele começa a crescer, começa a destruir a casa, começa a morder as pessoas, ser seletivo quando atinge a maturidade sexual. E isso se ele cresce, porque na maioria das vezes ele acaba entrando num processo de desnutrição, tendo doenças próprias. Os humanos passam muitas doenças para eles. Não somente os saguis, mas vários animais silvestres podem contrair doenças dos seres humanos. Eles também podem nos transmitir diversas doenças. A Nenê, quando chegou no projeto, ela não conseguia nem abrir os olhos, né? Tamanha fraqueza. Os ossos dela, por desnutrição, eram descalcificados, é o que a gente chama de osteodistrofia. E ela tinha fraturas múltiplas, que é chamado fratura em galho verde. E o bracinho dela, veja como é que é o bracinho dela. Essa macaquinha também foi, infelizmente, abandonada. A Belinha ela começou a ficar doente por problemas nutricionais. É um outro caso de um animal comprado numa loja, né? E o Bill foi levado para casa, cresceu, e num acidente doméstico ele teve uma fratura na perna. A pessoa, por medo de levá-lo a um veterinário e ser repreendido por ter um animal silvestre, deixou o Bill numa gaiola, tentou tratá-lo, a medicação foi inadequada. O Bill ficou com a fratura exposta e teve osteomielite. Funcho, venha pequeno, eu tô aqui, venha Funcho. Aqui, Chumbinho, traz o Funcho aqui, venha. Aqui, ó. O Funcho, gente, ele foi cegado com cigarro para ser vendido, para ficar mais manso. Eles geralmente fazem lesões absurdas nesses animais, embriagam, para dizer que o bicho está manso, que é domesticado. Funcho foi comprado, provavelmente, aí do tráfico de animais. E como nós sabemos que ele foi cegado assim com cigarro, pelas sequelas que ele tem, pelas marcas que ele tem, né? Então ele é cego dos 2 olhos. Muitas mutilações, infelizmente, são comuns no tráfico de animais. Quando as pessoas percebem, nossa, mas eu fiz tudo de bem para ele e mesmo assim não consegui mantê-lo, não consegui deixar ele saudável. Primatas são animais que vivem em grupo, portanto, eles dependem dessa relação social, eles têm um aprendizado social, eles aprendem a se defender, a buscar alimentos, e eles sendo retirados de vida livre ou comprados, seja lá onde for, não importa. Importa é que esse animal precisa do seu grupo para estar bem, porque aquele que não tem sequela física vai ter sequelas emocionais. A ciência já provou que os animais são seres inteligentes e que sentem todos os tipos de emoções. Será possível que eles vivam bem em cativeiro? Aves nasceram para voar. Macacos vivem nas árvores, em bandos. Felinos andam grandes distâncias à procura de alimento. Para os animais silvestres, a vida em cativeiro, por mais confortável que nos pareça, significa a negação de toda a sua natureza. Então, só porque o animal tem alimentação ou porque está protegido da chuva,
só porque o animal se está reproduzindo, isso não significa que o animal tem uma boa qualidade de vida, porque o animal evoluiu para viver numa floresta que tem chuva, numa floresta que tem que procurar a comida. E muita gente esquece as necessidades comportamentais do animal, isto é, não basta apenas satisfazer a fisiologia, que o animal não esteja doente. Nenhum cativeiro, por mais enriquecido que esteja, pode propiciar essas coisas a um animal silvestre. A crescente demanda por animais silvestres, principalmente os psitacídeos, faz com que os grandes criadouros comerciais se tornem verdadeiras fábricas de ovos que são chocados em incubadeiras. Os filhotes não têm contato com os pais e são alimentados por seres humanos. Os animais não podem escolher seus parceiros sexuais e passam a vida em pequenas gaiolas sem qualquer enriquecimento ambiental. Como muitas vezes desconhecemos os sinais comunicativos dos animais, a ciência do bem-estar animal determinou 5 condições para sabermos se um animal tem boa qualidade de vida. Os animais precisam de água e alimentos realmente adequados à sua espécie, de locais amplos, limpos, sem grades que limitem seus movimentos. Precisam estar saudáveis e sem nenhum tipo de ferimentos. Eles precisam viver tranquilos e conviver com outros da mesma espécie, segundo as suas próprias escolhas. Eles precisam ter liberdade para expressar seu comportamento natural, de acordo com as necessidades de sua espécie. Ali está um bom exemplo de bem-estar. A construção do ninho é um bom exemplo de expressão dos seus comportamentos naturais. Um animal em cativeiro nunca teria a oportunidade de poder expressar este comportamento. A atividade comercial de animais silvestres em nosso país é legalizada. Entretanto, há algumas regras. Segundo a Lei de Crimes Ambientais, os criadouros e as lojas que comercializam animais devem ter autorização e o comprador deve observar se o animal é identificado e exigir nota fiscal. O Ministério do Meio Ambiente publicou a resolução que estabelece critérios para determinar quais espécies silvestres podem ser criadas e comercializadas. Uma lista que restringe o número de espécies comercializadas legalmente está sendo elaborada pelo IBAMA, mas pressões financeiras e políticas têm dificultado o processo. Atualmente, a oferta é assustadora. É possível comprar qualquer tipo de animal até pela internet, em prestações com entrega domiciliar. Tudo dentro da lei. Até a década de 90, não se ouvia falar de tráfico de iguanas. Porém, a partir do momento em que se autorizou a criação comercial e que esses animais passaram a ser objeto de propagandas, de anúncio e do interesse da população, do convencimento da população de que aquele era um animal que poderia ser utilizado como pet, a partir disso nós tivemos, de forma não intencionada, mas um fomento ao tráfico de iguanas no nosso país. Nem sempre a pessoa que adquire um animal dentro de um criador, né, ou num pet, vai ter 100% de garantia que esse animal teve uma procedência legal. Esses criadores, pela minha experiência aqui, nos 4 anos que eu estou atuando na frente da delegacia, eles estão operando 80% na ilegalidade. Então, esse é um problema. O traficante hoje já faz uma parceria com alguns desses criadores e retiram os animais da natureza, introduzem eles nos criadores comerciais, eles ali ganham nota fiscal, ganham marcação e são colocados no mercado. Em junho de 2010, a Polícia Federal e o IBAMA deflagraram a Operação São Francisco, que desmantelou uma grande quadrilha internacional de tráfico de animais silvestres. Tinha várias anilhas cortadas, a gente tinha o pintacilgo com a anilha cortada, e tem uma anilha adulterada também no sabiá. Cada ave tem uma identidade que é uma anilha daquela. Ela não pode ser alterada, que aí você está falsificando um documento público e isso é crime. Essa anilha é falsa. Mas faz, exatamente. Não é falsificada. Nós tiramos várias dessas.
No momento que se incentiva a se ter mais criadores comerciais, indiretamente está se incentivando que esses animais sejam capturados na natureza e sejam colocados à venda até no exterior, sem nenhum controle. As projeções indicam que, somente no Brasil, sejam retirados da natureza cerca de 38 milhões de espécimes todos os anos. Mas o índice de mortalidade é alto devido ao estresse causado pela captura e pelas condições cruéis do transporte. A maioria desses animais é capturada nas regiões Norte, Nordeste e no Pantanal. Eles viajam até os grandes centros consumidores do eixo Rio de Janeiro e São Paulo, escondidos, amontoados em lugares onde mal conseguem respirar. Sem uma fiscalização efetiva do órgão ambiental, eu acho que é uma boa hora de se rever essa política, de se incentivar os criadores comerciais. É uma questão de política de governo, realmente. Se você se não tiver o comprometimento com a causa, se você não entender a importância, da participação da fauna nos ecossistemas, a gente realmente não vai chegar a lugar nenhum. Porque o que alimenta o tráfico é o consumidor. Se não parar de comprar o animal silvestre como um objeto de estimação em sua casa, não vai parar o tráfico, porque isso estimula. Você teria que investir na questão educacional, você teria que investir na questão administrativa, melhorando os órgãos administrativos, melhorando toda a questão de fiscalização, para que você não chegasse na outra ponta, que já é a parte criminal. Chegando aqui, você já não consegue resolver mais nada. Você faz todas as etapas investigativas, você consegue prender as pessoas, mas na hora de destinar esses animais e proporcionar a eles uma qualidade de vida em cativeiro, nós temos aí grandes problemas com relação a isso. O Estado não tem estrutura para cuidar desses animais da forma como deveria. É lamentável você ver como se encontram os centros de triagem de animais silvestres gerenciados pelo IBAMA em nível Brasil. Cálculos apontam que os animais apreendidos representam menos que 0,5% do total do tráfico. Mesmo assim, o Estado carece de recintos adequados para alojá-los e de programas eficientes de reintegração. Restam os zoológicos, que têm financiamento público, e as ONGs, que dependem de recursos próprios, como a Associação SOS Fauna, que luta para reabilitar e reintroduzir esses animais na natureza. O que leva o papagaio a ser um objeto do tráfico é pelo fato de ele imitar a voz humana, E todo mundo acha isso engraçadinho pensando que o bicho está falando. E, na verdade ele não está falando, isso pode ser até fruto do estresse, porque ele na verdade repete a voz. A maioria das pessoas que tem papagaios em casa, eles cortam uma das asas para perder o equilíbrio se ele tentar voar, ou então eles acabam pegando e acorrentando. Um papagaio não vive bem sozinho. Por quê? Porque é uma ave monogâmica, ou seja, quando ele arruma um companheiro ou companheira para o resto da vida, os seus 50, 60, 70 anos. Quando você compra um papagaio e você está levando esse papagaio para a sua residência, você está privando essa ave da reprodução, você está privando essa ave do convívio social. Você encontra aquelas pessoas que falam, mas eu trato bem o meu papagaio, porque ele fica dentro de casa, eu dou do bom e do melhor. Não, você não dá do bom e do melhor, porque um papagaio às vezes voa 100, 120 km por dia em busca de alimento. Quando se coloca uma ave em gaiola, é como se colocar um prisioneiro numa cela e ainda amarrar as pernas dele. Eu tenho certeza disso, que se um bicho que nasceu em cativeiro, sei lá, ele é da 10ª, 12ª, 13ª geração em cativeiro, mesmo ele não tendo a mínima noção do que é liberdade, não tendo nunca sido liberto, ele com certeza, se ele pudesse escolher, ele iria escolher a liberdade, porque geneticamente isso está impresso nele, não tem como tirar isso. Que ninguém vá lá e simplesmente abra a gaiola e solte o bicho que quer soltar. Se ele quer, de repente, fazer uma entrega voluntária, procure o IBAMA, a Polícia Ambiental,
e faça isso, porque a partir do momento que você quer soltar um bicho e acha bonitinho a liberdade, você tem que tomar muito cuidado, porque existe uma série de protocolos com relação a ecossistemas, a épocas do ano em que deve ser solta. Isso pode impactar com a fauna local. Esse tucano de bico verde que a gente está vendo aqui é um tucano que ele veio de uma apreensão na casa de uma pessoa em Itapecerica da Serra. Ele tinha um problema na perna e tinha as asas totalmente mutiladas, as penas, e hoje ele já goza da liberdade, né? E gradativamente ele está indo para se dispersar totalmente dessa questão do vínculo com a gente, né? E esse casal, na verdade, era um casal que veio do tráfico, já reproduziu aqui na Westfauna. Sempre reproduzem por aqui, acho que já tem a terceira ou quarta vez que eles têm filhotes, né? O lugar dessas aves é na natureza, como todo e qualquer animal silvestre. Eles têm um papel a cumprir, contribuindo para a biodiversidade e a preservação das espécies. Em cativeiro, além de não terem suas necessidades atendidas, não desempenham papel algum. O animal silvestre, na gaiola, ele perde a função que ele tinha na natureza. Existem outras maneiras de apreciar a natureza sem aprisioná-la. A gente organiza o encontro, estamos na 5ª edição, com o objetivo de fortalecer a comunidade dos que são ligados à natureza. A gente foca na beleza, foca no prazer de observar como instrumento de educação e mostrar uma relação mais harmônica e mais gostosa com a natureza. Vamos abrir do lado e levar esta ponta até embaixo. É um origami de pássaro, que é o pássaro da sorte. O que é isso aí, Bruno? Isso é um pichoxó, um passarinho que o pessoal tem muito em gaiola, né? Na verdade você escuta mais em gaiola do que na natureza hoje em dia, que se tornou muito raro devido à captura, né? E, na verdade é um passarinho que, se você chama na técnica chamada playback, que é a atração de aves por meio de gravações, ele vem, você consegue ver perto, então é muito mais bonito e o correto observar o bicho solto do que na gaiola. Despertar o interesse e transmitir para as crianças o respeito à vida animal e ao meio ambiente é fundamental. É legal a gente querer ter um macaquinho lá no quintal só para ver ele fazer gracinha? Não! Onde é legal a gente ver o pássaro, o macaco, o peixinho? Aonde? Então, as crianças participam muito desse projeto, porque os animais estão no meio das crianças, né? Todas as crianças acabam tendo um animal preso numa gaiola e o gato e o cachorro solto. Então, elas conseguem fazer esse paralelo e conseguem acabar entendendo que esses animais não podem ficar presos, que eles têm que estar na natureza para que a natureza não acabe. O que o passarinho faz na natureza? Voa. O que mais? Pode ir onde ele quiser. Ah, e na gaiola? Na gaiola ele não pode. E o macaco fica solto, Gabriel? Não. Como que ele fica? Ele vai ficar com uma corrente no pescoço. Ah, pra que a pessoa põe uma corrente no pescoço do macaco? Pra ele não fugir. O que o macaco faz quando ele está solto na natureza, nas árvores? As crianças no futuro vão pensar antes de colocar um passarinho na gaiola. As pessoas precisam entender que um crime contra a fauna silvestre não é simplesmente um crime contra o animalzinho, mas é um crime contra a humanidade pela perda de função biológica
de uma série de espécies em seus ecossistemas e isso vai prejudicar a espécie humana fatalmente no futuro. A fauna brasileira é uma das mais ricas do mundo. Ela parece inesgotável, mas não é. O número de espécies ameaçadas de extinção não para de aumentar. E somos todos responsáveis por isso. As pessoas só vão ter consciência a partir do momento em que elas tiverem capacidade e condição de se colocar no lugar de um animal. A partir desse momento, né, em que as pessoas sentirem todo o sofrimento, toda a atrocidade e toda a atividade absolutamente ilegal, negativa, que nós temos em relação a essas espécies, certamente nós daremos passos largos para diminuir o tráfico de animais silvestres e quisera, oxalá, acabar com eles. As aves são lindas, os macacos engraçadinhos, os répteis diferentes. Mas não será um ato egoísta aprisionar esses animais em nossas casas? Sejam retirados da natureza ou já nascidos em cativeiro, esses animais silvestres, mantidos como pets, sofrem muito. Mesmo que a lei autorize esses nossos caprichos, será que temos esse direito? Não será um ato inconsequente para com a natureza e para com a vida?